Então, voltei só para concluir essa parte da nova medicina. Eu quero falar para vocês também, então, a questão das relações dos tecidos. E, na verdade, é uma tríade, né? É o tecido, o trauma e um sentimento que o Dr. Hammer descobriu a partir de suas observações e suas pesquisas com os seus pacientes. Então, por exemplo, ele dividiu os tecidos, na verdade, embriológicos, são só três, mas ele dividiu o meso antigo em dois, tá? Ele dividiu então o endoderma, que é o primeiro tecido embrionário, e o mesoderma antigo, porque ele viu que tinha diferenças em relação ao sentimento das pessoas com relação às suas patologias. Então, o primeiro tecido que ele classificou foi o tecido do cérebro antigo, que é essa parte de trás aqui, que seria... Terminou meu outro vídeo, gente, porque meu celular tava todo carregado e eu não tinha descarregado nada. Vamos ver se vai dar mais tempo agora. Então, o primeiro tecido, tá? É esse aqui, ó. É o meso antigo. Então, que fica aqui na parte de trás do nosso cérebro, na massa cefálica. Porque com a tomografia computadorizada, ele via que dava edemas realmente dentro da massa encefálica. E essa massa encefálica se relacionava ao tecido alimentar, por exemplo. O endoderma tem a ver com o tecido vital. Então, ele é responsável, esse tecido aqui, por todos os órgãos internos da gente. Ou seja, todos os tecidos vitais. Que seriam quais os tecidos vitais para gente? Os problemas, então, alimentares, relacionado à alimentação, relacionado à reprodução, tá? Seja ela feminina ou masculina, e relacionada à parte da respiração. Então, esse tecido que se foi atingido aqui, ele está relacionado a pulsões de sobrevida, pulsões de morte. Então, ele é chamado de o tecido vital. Então, normalmente aparece numa anamnese falas do tipo: eu tive vontade de morrer naquele momento, eu não queria mais viver, né? Então, a gente já, acende o alerta no consultório que essa pessoa pode ter sido atingida aqui atrás, nesse momento desse trauma que ela está nos narrando, que seria o cérebro antigo. Então, o endoderma é tudo que está relacionado ao tecido vital dessa pessoa. Então, se ela tem problema de respiração, de reprodução ou com relação às suas alimentações, tá? O meso antigo, então, ele divide esse cérebro antigo em dois, tá? O meso antigo seria o tecido de proteção. Então, qual é o sentimento no primeiro tecido, no endoderma, esse de trás? É o sentimento de viver ou morrer, né? É um sentimento de pulsão de morte. Então, normalmente, aconteceu um contato ou uma separação indesejados. Esse é o sentimento de um contato que essa pessoa não queria ter tido, né? Ou uma separação que essa pessoa não queria ter tido. Já o meso antigo, que é esse aqui, ó, que é o tronco cerebral, então ele tá um pouquinho mais acima do anterior, que é esse aqui do cerebelo, ó, tá? Então, esses dois ele dividiu. E esse aqui, o meso antigo, ele tá relacionado a quê? A pele. Então, ele tá relacionado... Opa, caiu aqui. Ele tá relacionado ao tecido de proteção. Então, seria a pele e a derme, a parte interna da pele. E o sentimento, Rose, o sentimento que o Dr. Hammer detectou nos seus pacientes com problema de pele no meso antigo é de atentado à sua integridade, seja ela física ou moral. Então, essa pessoa sofreu um trauma no sentido de atentado à sua integridade mesmo, né? Seja ela sofreu um trauma físico ou moral ou sentimental intelectual.
Bem, quando a gente parte, então, para os outros dois tecidos, a gente vai ter, então, o chamado cérebro novo, que ele divide em dois tecidos, o mesoderma novo e o ectoderma. Então, o mesoderma novo, desculpa, o endoderma, tá? O sentimento é de vida, de impulsões de morte, tá? O meso antigo, né? Então, que seria a respiração alimentar e reprodução, o sentimento é de morte, de perda, de não ter mais vontade de viver, tá? Então, vai atingir os tecidos que são responsáveis pelos órgãos internos, alimentar, reprodução e respiração. O antigo, é pele e derme, então alergias, esse tipo de patologias. E o atentado é a integridade física ou moral. O meso novo, que vão ser esses outros dois tecidos aqui, ó. Tá? Que é a substância branca e esse aqui, que é o ectoderma. Então, esses outros dois tecidos, ele vai classificar... Olha, caiu aqui. Ele vai classificar, então, em meso novo, tecido de sustentação. Então, entra o quê? Artérias, veia, coração, ossos, músculos, tendões, articulações, tudo isso está dentro do tecido de sustentação do meso novo. E o conflito, qual é o sentimento? O sentimento é de impotência e desvalorização. Então, no momento que aconteceu um trauma, esse tecido, essa pessoa, esse cérebro foi atingido justo dentro do meso novo e o conflito foi de impotência e desvalorização. Se a pessoa foi atingida dentro do ectoderma, que seria a epiderme, mas aí ela entra dentro da pele, dos nervos e propriamente das alergias, ela vai ter então o tecido relacional. Então aí entra as questões de relacionamentos. Pode ser amorosos, pode ser de pai e mãe, mãe e filho, filha e filha, enfim, pais em relação aos seus pais, em relação aos seus irmãos, pode ser em relação ao seu esposo, aos seus futuros relacionamentos amorosos. Então, esse tecido, o sentimento que a pessoa teve é que ela teve um contato indesejado ou uma separação indesejada. Então, a partir disso, a gente consegue, então, descobrindo qual desses 4 tecidos, né, que foi o foco original, porque a pessoa ela pode desenvolver patologias nos 4 tecidos, mas a gente tem que descobrir o primeiro tecido que foi atingido, o primeiro que vai desencadear as outras patologias. A partir daí, a gente, então, faz os estímulos, a partir desses 4 mapas, né, fazendo toque, começando, então, a gente vai descobrir a lateralidade do cérebro. Qual lado do cérebro foi atingido primeiro? Foi o esquerdo ou foi o direito? Foi o da mania ou foi do trauma, propriamente dito? Então, a gente também faz alguns testes aqui, né? Como, por exemplo, eu não vou falar porque se você vir para a consultoria da terapia, então a gente também pode, né, adiantar uma coisa que deve ser surpresa no momento só do atendimento que a gente usa essa técnica, para tu já não vir, né, digamos assim, já sabendo disso e a gente não pegar o efeito surpresa que a gente precisa fazer com o cliente, tá? Mas a gente descobre o lado do cérebro que está mais pesado, tanto que acontece aqui da gente estar fazendo toque no esquerdo e a pessoa precisa ir ao banheiro e nos pedir para levantar, né, no meio da sessão e ir ao banheiro. A gente autoriza, só que a gente avisa que provavelmente ela vai ficar, tipo, caminhando, parece que pendendo para o lado que a gente tá tocando no cérebro. E isso já aconteceu aqui no consultório, da pessoa sair e dizer, meu Deus, quase que eu caí pro lado esquerdo, porque a gente ainda estava trabalhando o tórax no lado esquerdo e provavelmente essa balança, né, do tórax dela estava desequilibrada. Então, por isso que tem momentos que ela tá bem, tem momentos que ela tá mal. Porque esse pico acontece de 15 em 15 dias, o corpo tentando colapsar aquele conflito, mas como faz muito tempo, né, que tu passou por isso, então tu nem acha que é aquilo ali. Eu já tive clientes aqui que disseram, meu Deus, mas eu contei essa história que aconteceu comigo na minha infância, que para 500 pessoas eu nunca chorei, por que eu chorei agora?
porque realmente a gente soube conduzir até o ponto que essa pessoa admitiu no consultório que era realmente aquele o trauma original, que desencadeou todas as... Ela veio com 30 queixas, né? No mínimo 30, que a gente tabulou aqui. E a gente tinha que resolver isso aí, a gente tinha que descobrir aonde estava esse primeiro DHS, esse primeiro edema que fica no cérebro da pessoa, que fica mais ou menos do tamanho de uma moeda de 50 centavos, que foi comprovado pelo Dr. Hammer. Então, quando a gente estimula esses pontos e depois energiza esse tórax vai voltar a ficar equiparado. E aí a gente vai para a parte final, parte alta da sessão, que é verbalizar no ouvido direito da pessoa, esse aqui é o meu direito, que é o primeiro, aonde se origina o primeiro tubo embrionário, é o ouvido direito do nosso, do embrião, né, no ventre materno, e a gente verbaliza essa informação, esse DHS, esse trauma, a gente traz de novo, só que de uma forma positiva e situando ele novamente no tempo e espaço do DHS, né? A gente traz a verbalização do DHS ocorrido do trauma, a gente coloca no tempo e espaço e a gente faz a conotação biológica. Olha, isso aconteceu contigo há tanto tempo, mas hoje, né? A gente fala desse tecido, se foi o ectoderma, se foi o endoderma, né? E a gente usa esse mesmo conflito a favor do tecido embriológico. A gente fala desse órgão que está sendo atingido, né? Dessa pessoa, esse sentimento, né? Essa pulsão que ela tem. E aí a gente relaciona positivando isso. E a sessão, então, é encerrada. A partir daí, depois de 15 dias, essa pessoa a gente vai dar um receituário, é óbvio, para essa pessoa fazer todas essas observações com ela e esses cuidados que ela deve ter, porque o tecido vai exigir, vai realmente mexer no tecido atingido. Em 15 dias vai haver uma crise epileptóide, que a pessoa pode até sentir que ela está pior do que ela estava, mas ali, você sabe, né, que se não arde, não cura. Então, realmente, esse tecido, ele tá colapsando a sua cura. Em 15 dias, a pessoa retorna sem custo nenhum para o consultório, pra gente fazer a tabulação e ver como é que ela tá. E a partir daí, ela se autocura, né? É necessário fazer os 4 tecidos, Rose? Sim e não. Vai depender de cada paciente, de cada situação, de cada tecido. Se esse tecido já está há muitos anos debilitado, né? Se esse tecido é um diagnóstico que já vem com um diagnóstico, digamos assim, que a pessoa já não tem mais tantas esperanças, né? Então, isso tudo vai depender também de cada caso, de cada cliente. Mas realmente, gente, na primeira sessão a gente tem, olha, eu digo assim, ó, 99%, para não dizer 100%, das pessoas que vêm para a primeira sessão, elas já saem daqui diferentes. A gente já observa no sistema nervoso autônomo dela, no rosto dela, na expressão dela, né, no momento, tanto que a gente faz um print no início da sessão e depois a gente faz um print no final da sessão do rosto, né, da pessoa, para ela poder ver o antes e o depois do atendimento. E realmente a gente consegue trazer uma qualidade de vida e até resolução. Se a pessoa realmente ela quer continuar fazendo os 4 atendimentos, não tem problema nenhum. A gente segue fazendo os 4 atendimentos com ela, tá? Não tem problema nenhum. A gente segue fazendo, não tem problema, tá? É só ela agendar, só que cada mês a gente faz um. Então, não pode fazer assim muito próximo, até porque aquele tecido, ele pode... Se a gente realmente descobre a origem, o DHS, o foco de Hammer original, se ela tiver mais de um foco, se ela tiver um do lado esquerdo e um do lado direito, a gente vai saber também aqui com os testes que a gente faz da lateralidade do cérebro, né? Então, se ela é destra, tudo isso conta. Se ela é canhota, se ela é destra, né? Se é ninho, se não é ninho, se é fora de casa o problema com ela, se é dentro do ninho, né? Se é um problema com ela pessoal, se é transpessoal. Então, tudo isso a gente consegue fazer com alguns testes que a gente faz no momento da sessão aqui. Antes da gente iniciar, né, propriamente sessão, a gente faz o teste da lateralidade, que é bem simples, não tem nada de mistério, que o cérebro, o paciente vai me dizer se o peso tá mais no hemisfério esquerdo ou o trauma está no hemisfério direito. Então, por aí a gente também já consegue descobrir, tá?
Então, além de eu te ajudar a se autocurar, eu te ensino, então, dentro desse consultório, dentro desse atendimento, a você se cuidar, se observar, né? E você se autocurar. E você também poder depois fazer esse atendimento, não só contigo, mas com pessoas da sua família que você gosta, tá? Se você é uma terapeuta também, se você está estudando sobre essas terapias alternativas, você com esse atendimento, você também pode aprender com ele, né? A gente pode, inclusive, trazer aulas aqui para o canal, se você está interessado, tá? Então, esse método realmente é um método que vem funcionando. A gente já atende mais de 3, 4 anos aqui com a nova medicina germânica, tá? Então, a gente pode te garantir que realmente tu não vai fazer um investimento que tu vai perder com esse investimento. Você vai ganhar com esse investimento, você vai conseguir resolver realmente o teu conflito, o teu problema, imediatamente, é no momento da sessão, tá? E a gente garante que você não vai se arrepender, tá bom? Então era isso para mim complementar o vídeo anterior, que não deu para terminar. Um beijo no coração, se você estiver interessado. A gente tem 2 maneiras de você fazer o atendimento conosco. Ou diretamente pela plataforma da Hotmart, né? Ou diretamente comigo aqui pelo meu telefone, tá? Pelo WhatsApp, que é o 5198423 novamente 53. Você agenda a sessão com a gente, você paga nesse primeiro momento uma parte e depois no final da sessão, se você gostou, você quita ou você pode parcelar também pela Hotmart com 12 vezes no cartão de crédito, tá bom? E agenda por lá também. Depois você vai cair pelo WhatsApp aqui para mim e a gente confirma esse agendamento lá pela plataforma e a gente marca a nossa sessão.